Olá, amigos. Vamos então dar início a este pequeno estudo. Isto não é nada exaustivo. Queria basear aquilo que eu vou ensinar em Efésios 4:11, do versículo 11 ao versículo 16. Eu vou só ler o 11, tudo para poupar, a tentar ganhar aqui um bocadinho de tempo para o vídeo não ser muito comprido. No entanto, gostava que vocês tomassem nota das passagens também 1 Coríntios 12 e Romanos capítulo 12, versículo 4 até ao versículo 8. Vocês querem 1 Coríntios 12, querem Romanos 12, do versículo 4 em diante até ao 8, que pegassem nesses versículos e os inserissem aqui em Efésios 4:11, porque são várias formas que Paulo tem para tentar explicar um bocadinho acerca dos ministérios. A palavra ministério quer dizer serviço, quer dizer servo. O próprio Jesus disse: eu vim para servir e não para ser servido. Então, queria deixar isto bem vincado, porque nós pegamos na palavra ministério e a transformamos numa posição dentro da igreja. Porque também Paulo, em 1 Coríntios, diz que primeiramente ele colocou apóstolos e profetas. Primeiramente, exatamente por causa do significado deles, por causa da sua função. Nós estamos a falar de funções, nós estamos a falar de serviços, estamos a falar, digamos assim, de um trabalho em que Deus capacita a pessoa e a pessoa acaba por exercer este tipo de função. Então hoje vamos falar sobre o apóstolo. Muito bem. Acerca do apóstolo, esta palavra é uma palavra que já existia antes de que a igreja fosse formada. Estes nomes são apenas nomes para indicar as suas funções. É como se você falar a palavra mecânico, você vai imaginar alguém com uma função de um reparador de caminhões, de carros, de barcos, seja alguém que se especializou na mecânica. Um pintor, pode ser um pintor de quadros ou de outra coisa qualquer, ou até de automóveis, mas o pintor tem a sua especificação na profissão. Havia gente que era comissionada para determinados propósitos dentro da vida secular, dentro da vida normal. E isso é o significado da palavra apóstolo. Normalmente são pessoas que, sendo outorgadas, digamos assim, tendo investido em si alguma autoridade de alguém, eles iriam no nome dessa pessoa para fazer determinado propósito. Ora bem, Jesus prepara 12 discípulos que estivessem mais perto dele para que eles fossem apóstolos também, para que e estes apóstolos, apesar de terem sido apóstolos, os apóstolos que estiveram, e dá-se muitos nomes, e é assim, as escolas que têm surgido muitas das vezes com visões diferentes. Por isso é que eu não quero entrar em estudos exaustivos, porque cada estudo exaustivo que vocês ouvirem sobre isto, tenham sempre muita... Eu não estou a dizer para não ouvirem. Não, ouçam, procurem, não tem problema nenhum. Mas tenham sempre um sentido crítico, porque cada escola vai dar exatamente a sua versão, a sua linha de pensamento. E eu quero me basear cada vez mais em Jesus, para ver também como é que Jesus vê estas coisas, percebe? Se ele próprio diz que sendo Senhor, ele se faz servo. Vocês lembram-se em João 13, naquele célebre último jantar, Jesus se desce por completo e vai lavar os pés aos discípulos. E isto era trabalho, que nas refeições, trabalho de um escravo, normalmente era de um escravo ou de um servo que fosse menos importante. Era um trabalho visto como algo mais nojento, digamos assim, porque os viajantes normalmente com as caminhadas tinham os pés sujos e eles comiam com os pés perto da mesa, porque eles sentavam-se no chão. As mesas eram baixas, não é como nós temos mesas e cadeiras hoje aqui. Os pés eram lavados.
por alguém dessa natureza. E é Jesus quem vai fazer isso. Por isso é que Pedro fica chocado, não é? Pedro, o preconceituoso Pedro, fica chocado vendo Jesus a tomar esse tipo de atitude. E isto é uma grande lição. Isto vem em João 13. É uma grande lição de humildade. Jesus diz: se eu, sendo Senhor e Mestre, vos fiz isto, então vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Isto não é de uma forma literal, a não ser que seja absolutamente necessário. Mas fala do cuidado que nós devemos ter uns com os outros. Não é ser cuscos a metermos na vida uns dos outros, mas é o cuidado de perceber que aquela pessoa, se estiver a precisar de ajuda, pode contar connosco. E, na verdade, no processo do caminho da vida, todos nós sujamos os pés. Não há ninguém que não suje os pés. Não há ninguém que faça tudo perfeito. Todos nós cometemos erros e é importante que haja pessoas com amor no coração para que tenham o propósito não de chafurdar os pés também, mas de tirar o outro da lama, de ajudar a encaminhar na vida, de procurar, não é ser um encosto, digamos assim, usando uma linguagem quase que espírita, mas não é sendo um pica-miolos, não é sendo um chato na vida de outro, mas sendo alguém que está para ajudar e que o outro sabe que tem um amigo aqui deste lado. Na verdade, o que Jesus está a dizer é que vocês devem ser amigos uns dos outros. É nesse jantar que Jesus também diz: novo mandamento eu vos dou. Novo mandamento eu vos dou. Esse novo mandamento deveria ser amarem-se uns aos outros da forma como Ele amou. Isto tem a ver com os exemplos que Jesus nos deu através dele mesmo. Então, nós que olhamos para Jesus e vemos que Jesus chama 12 para estar perto dele e para que eles fossem apóstolos, Jesus não está a chamá-los para ocuparem cadeiras de executivo. Jesus está a chamá-los para que, de facto, a palavra apóstolo, este significado, fizesse sentido no coração deles. Eles abraçando este serviço, este ministério é este serviço, como Jesus abraçou o serviço dele, eles abraçando este serviço, eles sabiam que iriam levar aquilo que tinham aprendido do Mestre. Por isso é que em Mateus 28, Jesus disse: ide por todo o mundo, vocês façam discípulos, ensinando-os a guardarem todas as coisas que eu vos tenho dito. Portanto, quer os apóstolos, quer aquela primeira igreja, aquela leva de gente que depois se foi levantando mais e mais, homens e mulheres cujo coração começou a explodir de amor, de paixão por Jesus, eles começaram a partilhar o que Jesus tinha ensinado. É assim que se faz discípulos. Nós fazemos discípulos passando para as pessoas aquilo que Jesus ensinou, mas não apenas passando, ensinando as pessoas a viver isso, sendo nós próprios vou pôr este termo assim, a nossa filosofia de vida. Eu não me considero, já há muito tempo que eu não me considero nem católico, nem evangélico, eu não gosto de adicionar nomes para cima de mim. Eu olho para mim, abracei Jesus como o Senhor, como Deus. E aquilo que Jesus ensina, é isso que eu procuro ir pondo em prática, e nem sempre é fácil, pondo em prática no dia a dia. Então nós vemos, pela história da Igreja, apóstolos a serem levantados. Nós hoje vamos só falar do apóstolo. E queria vou ler para vocês 3 passagens rápidas, para nós não perdermos muito tempo. Em Hebreus fica no capítulo 3, versículo 1. Hebreus 3:1 diz assim: pelo que, santos irmãos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor, à carta dos Hebreus, trata Jesus como sendo o apóstolo. Portanto, nós olhamos para Jesus também como apóstolo. Ele é o nosso sumo sacerdote,
Nós não temos sacerdotes que nos representem. Nós não precisamos de ter com um homem ou com uma mulher, seja com quem for, e confessar os nossos pecados. Nós podemos e temos acesso livre de falar com Deus diretamente tudo aquilo que nos pesa no coração, nos pesa na alma, nos pesa na consciência. Não só as coisas erradas que fazemos, mas também as nossas angústias, as nossas dores, as nossas tristezas, as nossas alegrias. Também. Nós não temos acesso direto, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós não precisamos de meios humanos para chegar a Deus. O caminho ficou aberto. Então ele é visto como o maior apóstolo, o sumo apóstolo. Então vamos olhar para ele para aprender alguma coisa dele, o que é ser um apóstolo. Percebe? Por daí eu ter falado no jantar, eu ter falado desta lição de humildade, desta tremenda que Jesus teve ali assim no meio dos discípulos. Afinal, o sumo apóstolo que se despe e que faz um papel de escravo, este sumo apóstolo que diz: vocês viram o que eu fiz, façam também. O sumo apóstolo diz em Mateus 11 que se venham a mim, aprendam de mim, que sou humilde de coração. Então, nós, para olharmos para um apóstolo, se há coisas que nós temos que aprender nos dias de hoje, é encontrar nele humildade. Porque se Jesus, sendo o sumo apóstolo, e se revela como alguém humilde, então quem somos nós nos dias de hoje para nos considerarmos como apóstolos e sermos arrogantes e dizermos que temos um título de apóstolo e que estamos numa posição superior aos outros? Isso é diabólico. Ao princípio ainda acreditamos nisso pela ignorância, pela falta de conhecimento. Mas ser apóstolo não é estar no topo da pirâmide. Na verdade, faz parte da pirâmide voltada ao contrário. Efésios 4:11 diz que ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento, o crescimento da igreja, não só em número, na horizontal, mas na vertical, a maturidade da igreja. O desenvolver destes serviços enriquece a igreja. Eu queria deixar com vocês mais duas passagens, 1 Coríntios 12 e Romanos 12, versículo 4 a 8. Vocês juntem estes conteúdos com Efésios 4:11 em diante. Vocês juntem estes conteúdos e, na verdade, todos estes conteúdos estão ligados e estão inseridos uns nos outros. Tudo isto faz parte de um corpo em que cada membro do corpo tem a sua responsabilidade, conforme a vocação, conforme o mover de que a pessoa percebe que Deus trouxe no seu coração. Jesus, em João, no capítulo 20, versículo 21, depois de ter ressuscitado, Jesus diz aos discípulos assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vocês. Então, aquilo que nós falamos no princípio, que o apóstolo é um enviado, e Jesus se afirma como sendo o enviado do Pai. Aquele enviado que estava prometido desde o Velho Testamento e que quer a lei, quer os profetas apontavam para ele. Então Jesus também vem dizer e vem confirmar: o Pai é que me enviou. Mas da forma como o Pai me enviou, também eu vos envio. Então, nós que percebemos que ser apóstolo é ser um enviado, eu hoje vejo muitos apóstolos e não estou a ironizar, eu não estou a pôr aspas, eu vejo muitos apóstolos. Sabe onde é que eu vejo os apóstolos? Vejo os apóstolos no meio dos bairros sociais. Eu vejo os apóstolos no meio de famílias que muitas das vezes não aceitam nada de Jesus nem do Evangelho. Eu vejo apóstolos no meio das tribos, quer nos índios da Amazónia, quer em tribos da África, quer em nómadas de países árabes, quer em situações muito complicadas. Sabe onde é que eu vejo apóstolos? No Irão. Eu vejo apóstolos em países onde nós, que estamos no Ocidente, não queríamos muitas das vezes lá estar. Estes apóstolos que, agora sim vou pôr aspas, que têm aparecido, que se intitulam apóstolos,
com toda a pujança, luxo, ostentação e esta arrogância, esta falta de humildade, não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia chama do ministério apostólico. Já há muitos anos que eu me tenho levantado contra este tipo de situações, e uma vez um pastor, por quem eu já faleceu, já partiu, tinha carinho, e tenho carinho e respeito por ele, mas eu tive que lhe dizer que não concordava com este tipo de situações. Eu não sou de acordo só pelo facto de uma pessoa estar à cabeça, na presidência de um movimento evangélico, que tenha várias igrejas com o mesmo nome, e ele seja presidente desse movimento, forçosamente tenha que ser apóstolo. Eu não concordo com isso, expliquei-lhe o porquê de não concordar com isso. Acho que, e continuo a ter, esta é a minha certeza, é a convicção, assim como Jesus foi um enviado do Pai, Ele nos envia a nós, e é Ele que nos capacita no mover do Espírito Santo, e este mesmo pastor, tendo a idade de ser meu pai, e com todo o carinho e respeito eu falo isto, mas ele estava redondamente enganado. Estava à espera de uns irmãos que vinham de um país estrangeiro para que viessem pôr as mãos, fizessem uma cerimónia e o considerassem como apóstolo, para que ele fosse reconhecido na igreja como apóstolo. Oh, meus amigos, isto está completamente tudo ao contrário daquilo que é a igreja. Ninguém tem que andar a impor as mãos a ninguém. Eu acho por bem, quando numa determinada denominação os ministérios são de facto reconhecidos e respeitados, e quando eu digo respeitados, não é dizer que respeita, não, é na verdade deixar que Deus use as pessoas. Não é, eu respeito muito este ministério, não respeita nada, quando não deixa Deus usar a pessoa, quando alguém está em lugar de autoridade e não deixa o outro se mover pelo Espírito de Deus. E atenção, tal como Paulo falou, tem que haver decência e ordem, não é a rebaldaria que havia no meio da igreja de Corinto. Portanto, não estou a falar de casos dessa natureza. Quando alguém castra ou procura castrar o mover de Deus na vida de outros, para que não se sinta inferiorizado, quando alguém faz isso, não está a respeitar nem a Deus nem aos homens. E não importa quem é nem as palavras que usa, mas a verdade é que nós não respeitamos quando Deus se move através da vida daquela pessoa. E de alguma forma, Deus se move. Nem que Deus tenha que tirar a pessoa daquela denominação. Nem que Deus tenha que tirar a pessoa dali. Então, mas quando os ministérios são respeitados, acho que é bom os pastores mais velhos, de facto, imporem as mãos, abraçarem e promoverem, entre aspas, aquele ministério, uma vez que vai enriquecer espiritualmente a igreja. Portanto, não sou contra o impor as mãos. A questão não passa por aí. A questão passa é que estas coisas parece que só acontecem se houver imposição de mãos. Quer dizer que o Espírito Santo já não funciona o suficiente se não for as mãos de alguém. E isso, meus amigos, isso é cantiga. Isso é, como dizem os nossos amigos brasileiros, é conversa para boi dormir. Isso é para trazer uma espécie de sacralidade a alguém que impõe as mãos para tornar a coisa mais XPTO. Não tem nada a ver com isto. Jesus disse, assim como o Pai me enviou, vos envio a vós. E soprou sobre eles o Espírito Santo. Disse mais, não se ausentem de Jerusalém até que do alto venha o Espírito Santo, ser derramado sobre vocês. E é através do Espírito Santo que depois nós vamos vamos cada um de nós cumprir aquilo que Deus põe nos nossos corações. Então, basicamente, um apóstolo é um enviado. É alguém que tem uma convicção e vai cumprir determinada situação, tendo em vista determinadas pessoas, e ele vai empenhar a vida em favor daquelas pessoas. E ao ir, ele está a pôr uma estrutura no coração das pessoas.
E a estrutura é esta. Não é aquilo que nós chamamos de evangelização, muitas das vezes, de nós irmos para o Brasil há 500 anos atrás e termos ido para a África, e chamamos a isso de evangelização. Não, o que nós fizemos foi levar a Bíblia numa mão e a espada na outra, e matamos e dizimamos povos e derramamos sangue inocente. E chamamos a isso de evangelização. Não, isso é diabólico. E a Igreja tem sido muito protagonista de muito sangue. Então, tudo porque nós confundimos muita coisa. Então, o apóstolo é alguém enviado por Deus, seja homem ou mulher. Agora, só aqui à parte, um parênteses, que é o seguinte. Eu olho para Paulo e entendo Paulo como alguém que escreveu, acreditando no que estava a escrever, sem se aperceber que 2000 anos depois nós iríamos estar a ler as suas cartas. Isto significa que algumas das coisas que Paulo escreveu, se fosse nos dias de hoje, eu tenho a certeza, esta é a minha convicção, que Paulo não iria escrever. Como aquilo dele dizer, e isto tem um contexto em que o escravo tinha que voltar ao seu senhor, em que Paulo e Pedro falam deste tipo de sujeição às autoridades, quando a autoridade é vista como um membro de Deus para trazer justiça, obviamente, nós nos sujeitamos à Constituição e à autoridade, obviamente, porque senão somos fora da lei, e nós não somos fora da lei, mas na verdade todos eles morreram em contradição contra as autoridades. Eles foram perseguidos pelas autoridades e mortos, e bem diz Pedro, é preferível obedecer a Deus do que aos homens. Há várias coisas que estão escritas, nós precisamos de ter o cuidado de não levar à letra. Paulo a Timóteo diz que não autoriza que a mulher fale na igreja, mas é interessante que em Romanos, no capítulo 16, versículo 7, Paulo está a mandar cumprimentos e fala de um casal em que esse casal fazia parte de um grupo de apóstolos. E Paulo tem o cuidado de dizer que esses apóstolos ainda eram antes dele e que este casal era um casal com uma certa proeminência pelo serviço que eles tinham prestado, um serviço apostólico. Pode haver, há muita gente, e eu concordo com isso, que faz diferença entre os apóstolos do Senhor e os outros apóstolos. Eles chamam apóstolos do Senhor aqueles que andaram com Jesus. Mas eu estou basicamente a falar nos aspectos principais do que é um apóstolo. Isto tanto faz para homens como para mulheres. Aqueles que, sendo movidos pelo Espírito, vão para um determinado lugar, se agarram a um determinado povo, seja ele qual for, e levam o Evangelho, mas é o Evangelho. É o Evangelho. Ali está um apóstolo. Eu vou-lhe dar um exemplo de uma apóstola. Em Angola, eu fui, juntamente com irmãos nossos, tive experiências fantásticas, tive experiências angustiantes. Nós sempre temos isto, experiências angustiantes, erros e experiências lindas, espetacularmente lindas e belas. Em todo o lado é assim. E nós fomos distribuir comida a um bairro perto da Açucareira, na estrada que vai para o Cachito, a um bairro de leprosos. E eu, sendo menino que se converteu aos 22 anos numa igreja aqui em Portugal, que comecei aliás, sempre lidei, mesmo antes de estar na igreja, sempre lidei com pessoas com muitas dificuldades, procurando ajudar em algumas situações, mas, mesmo através da igreja, o facto de estar na igreja me deu um impulso para ter mais sensibilidade a estas coisas. Na obra social também. E ao chegar a esse bairro, nós levávamos caminhões com comida e eu nunca tinha visto um leproso na minha frente. E eu estava a observar uma senhora freira polaca que estava lá numa casinha em que ela fazia de enfermaria, ela era enfermeira também, e ela conhecia-os a todos pelo nome. Ela ia lá vezes sem conta, ela é que cuidava deles, lhes dava os medicamentos, e eu estava a olhar para aquela situação e as lágrimas começaram-me a correr pela cara abaixo.
Eu estava diante de uma apóstola a ver todo o carinho, todo o empenho, tudo aquilo de que eu e você precisa. Isto me foi trazendo entendimento cada vez mais forte ao Evangelho. Ser apóstolo é isto. Ser apóstolo é dedicar a vida a uma causa, a uma chamada, em que a pessoa é enviada, sabe que tem que ser enviada, porque há um propósito no coração, e deixa sementes de vida. Esta ternura não é uma ternura de paixão de novela. Isto é uma ternura que vem do Espírito de Deus. Eu vi Deus através daquela senhora freira. Eu vi uma vez esta senhora a falar na televisão, eu ouvia as palavras dela a destilar doçura pelos pobres e eu vi esta senhora a cuidar destas pessoas. Eis aqui uma apóstola, tão diferente dos nossos apóstolos de hoje aqui assim, montados em bons carros, à custa dos dízimos, de quem também é ganancioso e só quer dar dinheiro que é para receber muito mais. Isso é outra história, mas não tem nada a ver com estes apóstolos. Venham a mim, disse Jesus, aprendam de mim. Jesus a dizer, ele, o sumo apóstolo. Se Jesus é o apóstolo de Deus, e nós acreditamos que sim, se ele se apresenta como sendo o apóstolo, dizendo, o Pai me enviou, eu sou o enviado. Ele disse à mulher samaritana, quando a mulher samaritana disse, olha, o Messias, eu sei que o Messias vai vir um dia. E Jesus disse, sou eu, eu sou esse Messias, eu sou o Cristo. São duas palavras que querem dizer a mesma coisa. E a palavra o enviado quer dizer a mesma coisa. É o cumprimento da promessa de Deus que o Velho Testamento falava. Eu sem querer fugir àquela parte de Paulo. Paulo lá em Romanos 16:7, ele se refere a uma das senhoras como sendo, fazendo parte de um grupo apostólico. Mas estes grupos apostólicos que tinham senhoras também, era gente que sofria até à morte. Estamos a falar de gente humilde, gente que viveu pela causa de outro. Então, hoje, queria deixar convosco estas passagens. Hebreus 3:1, João 20:21, Romanos 16:7, acerca do apóstolo. E pronto, por hoje ficamos aqui. E mesmo assim o vídeo já foi cumprido mais que aquilo que eu queria. Um abraço a todos.